Podcast Caminhos da Linguagem. Caminhos da Linguagem. Saudações, caminhantes! Sejam bem-vindos ao terceiro podcast do Caminhos da Linguagem. Meus amigos, aqui no Caminhos da Linguagem, no nosso podcast, você pode ver uns estudos paralelos que a gente faz a respeito de umas situações interessantes sobre comunicação, relacionamento e muito mais. Hoje nós vamos falar da comunicação não violenta. Mas afinal de contas, o que é comunicação não violenta ou CNV? Bom, trata-se de um método de comunicação desenvolvido pelo psicólogo Marshall B. Rosenberg. Marshall foi discípulo de Carl Rogers, um dos pilares da psicologia humanista. Assim, o principal objetivo da CNV é preservar a nossa humanidade mesmo em condições desagradáveis. Porém, antes de mais nada, vamos pensar: é possível que uma comunicação seja violenta? Violência não vem de ações físicas? Nem sempre. Existem vários tipos de violência e uma delas é a violência verbal, aquela que é realizada através das palavras. A violência verbal não diz respeito a uma simples ofensa. Ela se configura como um esforço para agredir a outra pessoa através de depreciação, estereotipação, difamação e todo tipo de artifício que possa provocar uma dor no outro. Essa dor não é física, mas psicológica. Então, as palavras podem induzir a mágoas, culpas, indignação, raiva e uma série de sentimentos e emoções que castigam a psique do outro. Mas por que a pessoa se comunica de forma violenta, hein? Na realidade, a CV, comunicação violenta, faz parte de padrões de defesa que vêm sendo construídos há muito tempo. Nesse contexto, insultos vêm disfarçados de piada, os quais só têm graça para quem agride. É como se o agressor desviasse o foco de si mesmo, sabe? Para que ele mesmo não seja o alvo da chacota. Então, ao chegar em um grupo, ele identifica quem está mais sujeito a receber a CV. E aí, inicia o processo, no intuito de criar uma neblina em torno de si mesmo. Para localizar os alvos, o agressor utiliza o pré-julgamento, a discriminação e elementos que ampliem a intolerância aos que estão fora dos padrões estipulados pela sociedade. Esses padrões vão desde a aparência física até concepções culturais e religiosas. Então ele vai lá e identifica, gente, olha, aquele camarada está fora dos padrões estipulados pela sociedade. Então ele começa a atacá-lo. E assim amplia as concepções de intolerância que as outras pessoas têm. Este processo pode se confundir com bullying. Porém, a comunicação violenta é apenas uma das fases do bullying, que inclui ainda intimidação, ridicularização, agressão física e muitas outras ações. Mas como escapar desses padrões de violência, hein? Bom, é importante entender que somos treinados, desde pequenos, a pensar de forma dicotômica. Entenda a dicotômica aí como pensar apenas como os dois lados da moeda. Ou é preto ou é branco, ou é em cima ou é embaixo, ou é de um lado ou de outro. Assim, nossa mente está sempre procurando quem está certo e quem está errado, ou quem é bom ou quem é mau. Mas será que é tão simples assim? Alguns grupos, inclusive, inserem a ideia de que eles são os verdadeiros humanitários ou bons, e qualquer um que não pensa de acordo com aquilo que preconizam está fadado ao mal ou à ignorância. Este tipo de atitude amplia a intolerância e, para aqueles mais apaixonados, amplia a violência mesmo. E, nesse caso, a violência física. Nesse aspecto, ao ouvir uma ideia que tem até lógica, o agressor se apressa em atacar o emissor, no intuito de calar a sua voz. Pois, na ótica de quem agride, nenhuma ideia pode substituir aquilo que já foi posto e que dá significado à sua vida. Nesse sentido, é importante substituir velhos padrões de defesa internalizados em nossa cultura. Para isso, alguns hábitos devem ser abandonados, como, por exemplo, as reações automáticas a uma agressão.
grandes mestres nos ensinaram que reações automáticas não produzem nada de enriquecedor, a não ser desequilíbrio emocional. E não seria isso que o agressor queria o tempo todo? Desequilibrar a pessoa? Não foi à toa que Jesus disse: se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Ou seja, não responda à violência com violência, porque isso só gera mais violência. Porém, isso não quer dizer que devemos sofrer calados. Não tem nada a ver com isso. Nesse ponto é que entra a assertividade, que é uma competência emocional. Através da assertividade, conseguimos expressar o que sentimos sem nos deixar influenciar por emoções como raiva ou tristeza. Mas a assertividade é apenas um dos pontos que podem ser desenvolvidos com a prática da CNV. Numa primeira visão, é interessante diminuir a postura defensiva e as reações violentas quando ouvimos julgamentos e críticas destrutivas. Para fazer isso, a CNV nos apresenta 4 componentes: a observação, o sentimento, as necessidades e o pedido. A observação nos ajuda a parar antes de reagir. Primeiro observamos atentamente a situação. Nessa hora, algumas perguntas podem nos ajudar. A pessoa está criticando a mim ou a minha ideia? Será que devo responder a isso? É algo enriquecedor para a minha vida? São perguntas rápidas que você pode fazer em pensamento, que já vão te ajudar. Em seguida, chega a hora do sentimento. Você deve identificar o que te incomodou na realidade. Como me senti ao ouvir essas palavras? Magoado, apavorado, abandonado, com raiva? Depois é hora de verificar quais são as necessidades por trás desses sentimentos e emoções. Normalmente, as necessidades estão ligadas a valores, desejos e expectativas que não foram atendidas e geram essas emoções que muitas vezes entram em nossa psique como uma tempestade. E aí você deve se fazer a pergunta: será que estou sentindo raiva ou outra coisa? Mais tarde, em uma reflexão, podemos investigar o porquê dessas necessidades influenciarem tanto esses sentimentos e emoções. Mas aí sairemos de um processo de comunicação para um processo psicológico, uma terapia mesmo, que nos ajuda a ampliar a nossa maturidade e nos relacionar melhor com os outros. Por último, temos o pedido, o qual expressa o que sentimos e também a nossa necessidade não atendida. Esse pedido é realizado de forma calma e clara e o mais objetiva possível para que o outro entenda o peso de suas palavras. Então não adianta você expressar com raiva aquilo que o causou, porque isso não ajuda nada. É emoção através de emoção. Mas ao expressar de forma objetiva e clara aquilo que o outro está fazendo sentir, ele até por orgulho não irá ouvir, mas depois ele vai refletir. Aí você pode me perguntar: é fácil falar, né, Prosa? Será que você não fica também com raiva? É claro que eu fico com raiva, como qualquer outra pessoa. E nem sempre conseguimos ter uma atitude equilibrada perante as situações desagradáveis da vida. No entanto, a comunicação não violenta nos ensina que a maior parte da raiva que sentimos diz respeito mais a nós mesmos do que aos outros. Pensamentos como: essa pessoa me deixou com raiva quando fez aquilo, nos leva a apenas uma visão superficial, o que acaba por cair num círculo de culpa e punição mútua. Então nós ficamos culpando e punindo a outra pessoa. A responsabilidade da raiva que você está sentindo é sua, e atribuir ao outro é apenas uma maneira fácil de resolver o problema e preservar antigos padrões de defesa. É por isso que a comunicação não violenta nos aconselha a parar e identificar pensamentos que nos levam a sentir raiva. E a partir daí, me questionar sobre a utilidade ou não de sentir tal sentimento. Há momentos que é necessário sentir raiva realmente, mas são
pequenos momentos. Ou seja, não é toda hora que você deve sentir raiva. As pessoas usam muito essa fala: mas há momentos que é importante sentir raiva. Mas não é a todo momento da sua vida que você deve sentir raiva. Apenas quando você sofrer uma frustração ou quando alguém te desagradar. Há momentos em que é necessário você ter uma raiva. Mas são poucos os momentos da vida. Cultivando tais hábitos, podemos evoluir para uma comunicação que visa principalmente a paz entre as pessoas. E viver em paz não tem preço, gente. Se você gostou dessas informações, nós recomendamos a leitura do livro Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, de Marshall Bertrand Rosenberg, que nós usamos aqui nessa introdução. Indicamos também o projeto Sinergia Comunicativa, do casal Yuri Haas e Sandra Caselato. Eles oferecem cursos e retiros de comunicação não violenta por todo o Brasil. Você pode conferir a agenda deles no site da instituição ou acompanhar o conteúdo pelo canal Sinergia Comunicativa no YouTube. Nós vamos deixar esses links na descrição. Então, meus amigos, essa foi a nossa introdução sobre a comunicação não violenta. Espero que este áudio ajude a você se sentir melhor em suas relações cotidianas. Assim, você pode ter uma vida plena, cheia de paz e prosperidade. Um grande abraço para você, fique com Deus e até o nosso próximo podcast, hein? Valeu! Caminhos da Linguagem. Conhecimento onde você estiver.